Oi, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um dramaturgo norueguês, esse senhor que está aqui ao meu lado. O nome dele é Henrik Ibsen, um dos maiores dramaturgos da história, com certeza o maior dramaturgo norueguês do século XIX. O Ibsen, com essas belíssimas suíças típicas do século XIX. Esse senhor, Henrik Ibsen, nasce em 1828 na Noruega e falece em 1906, também na Noruega. É o autor de grandes peças da história da dramaturgia mundial, entre elas O Inimigo do Povo, Edda Gabler, A Dama do Mar, O Pato Selvagem, Peer Gynt, Sones, o Construtor, e tantas outras, mas dentre elas talvez a que nós conhecemos mais, a mais famosa, é essa daqui, chamada Casa de Bonecas, escrita em 1879, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. O Ibsen é conhecido como um reformador do teatro no Ocidente. Ele é considerado o pai do drama em prosa. Ele é considerado também um dos precursores do modernismo no teatro. Ele escrevia peças que poderiam se dividir em fases, talvez que se encaixam nas correntes literárias muito incipientes ali no século XIX. Sua obra se divide entre obras que pertencem ao simbolismo, como Peer Gynt, por exemplo, O Pato Selvagem, A Dama do Mar, e obras de cunho mais realista, como, por exemplo, O Inimigo do Povo e, no caso aqui, de Casa de Bonecas. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo dessa grandíssima e belíssima obra. Casa de Bonecas vai contar a história pra gente de um casal burguês, a Nora e o Torvald Helmer. A gente tem uma cena típica de um lar bem burguês, uma casinha bem cuidada. A peça se inicia com a Nora entrando em casa cheia de sacolas de compras, de vários embrulhos, cantarolando. Logo o marido dela vem encontrar com ela na sala e ela tá toda faceira. Ele chama ela de meu esquilinho, meu passarinho, minha avezinha canora, meu canarinho. Ele agarra ela, levanta ela para cima, gira com ela. É véspera de Natal, então ela trouxe vários presentinhos para os filhos. Eles têm 3 filhos. Eles têm uma babá, uma criada. E a Nora é uma típica esposa burguesa. Ela faz tudo o que o marido pede. Ela é uma esposa prendada. Então, logo de cara, no início que o Ibsen constrói pra gente, essa cena dessa moça muito delicada, frágil e aplicada, uma típica dona do lar. E então a gente descobre que o marido dela acabou de ser promovido no trabalho dele num banco, e ele agora vai ser gerente desse banco. E então a Nora está muito feliz, está gastando um pouco de dinheiro, e ele dá uma repreendida nela, fala: você, como sempre, muito gastadeira, sempre extrapolando os limites que eu te dou, você realmente é incorrigível, e faz umas gracinhas com ela. E a gente vê esse casal brincando, sendo feliz e alegre e tal. Quase bobos, né? Muito bobos. E então ela recebe uma visita de uma amiga que ela não via há muito tempo, uma amiga de infância chamada Senhora Lind, Cristina Lind, e ela, num primeiro momento, não reconhece essa amiga. Aí depois ela fala: meu Deus, desculpa, Cristina, é você está tão mudada, há tanto tempo que a gente não se vê, pelo amor de Deus, sente-se, fique à vontade. O marido vai para o escritório trabalhar, e ela fala: bom, vamos sentar aqui, matar as saudades, me conta, eu sei que você perdeu seu marido, meu Deus, como você está mudada, não sei o quê. E ela: Nora, pois é, eu
eu estou viúva, meu marido me deixou sem nada, me deixou sem filhos, ele também não deixou nenhuma herança, então eu estou, né, necessitada. E a nora, mais do que ouvir essa amiga, fica falando muito a respeito dela própria, falando do quanto ela está numa situação ótima de vida, que agora que o marido foi promovido a gerente do banco, eles estão com muito dinheiro, numa situação mais do que confortável. Na verdade, eles agora estão praticamente ficando ricos e que finalmente vai passar aquela época de sufoco, e ela começa a contar um pouco do que aconteceu na vida dela. Esse diálogo entre as duas é maravilhoso e ela fala: bom, Nora, mas diferente de você, eu tô tendo que tentar conseguir algum sustento, né, para minha vida. Enfim, eu fiquei sozinha, né, minha mãe faleceu. Enfim, eu agora estou só. É diferente da sua situação, que você tem um pouco tudo de mão beijada. E aí a Nora, já nesse primeiro diálogo com essa amiga, ela vai revelando um pouquinho, ela vai tirando um pouco essa máscara, que até então a gente estava acreditando, de uma moça quase boboca. E ela vai dizendo: todo mundo me subestima, né? Até você, Cristina, que é minha grande amiga de tanto tempo, a gente se reencontra agora, você não sabe do que eu passei. E aí ela começa a contar um pouco da história, do que levou ela e o marido a essa situação um pouco mais agradável que eles vivem no presente. O que aconteceu foi: o Torvald, marido da Nora, ficou adoentado durante um tempo, uma doença grave, num estado de saúde péssimo, e ela, muito nervosa, ouviu dos médicos que ele precisava ser levado para uma estação de águas, que ele precisava viajar para o sul, para um lugar mais quente. Você imagina, o homem vivendo ali naquele frio norueguês, para se recuperar desse período convalescente, ele precisava ir para uma estação quente, para um lugar, né, onde ele pudesse se recuperar, porque senão o estado de saúde dele podia se agravar e a coisa ia ser irreparável. E então eles estavam muito apertados de dinheiro e a Nora precisa fazer um empréstimo. Só que as mulheres no século XIX não podiam fazer empréstimos sem consentimento dos seus maridos ou de algum homem. E aí a Nora vai a um agiota que trabalhava para o marido dela, o Krogstad, e ela pede essa quantia de dinheiro, uma quantia bem alta de dinheiro, e ela assina umas promissórias dizendo que é o pai dela que vai ser o fiador, que vai assegurar essa transação. Então teria o consentimento desse pai. Ela assina essas promissórias e fica pagando as prestações para esse agiota sem que o marido saiba. E o pânico da Nora é que esse marido descubra que, na verdade, não é o marido quem controla a situação financeira da casa, e sim ela, às escondidas, fingindo ser uma moça completamente dependente. E ela conta isso para a senhora Linde, para a amiga. E a amiga fica: meu Deus, mas você fez isso sozinha? Aí ela: fiz. E olha, foi uma dificuldade tremenda. Eu tinha que fazer trabalhos extras, eu tinha que fazer bordados, né, trabalhos que uma mulher poderia fazer naquele período. Eu tinha que bordar por fora, eu tinha que ficar até tarde fazendo cópias de documentos, fazendo várias cópias, tudo sem o meu marido saber, para poder pagar essa dívida. O meu marido não podia saber que eu tinha feito esse empréstimo. O marido, na verdade, não sabia nem que o estado dele era um estado grave. Ela escondeu isso dele, fez com que ele se tratasse, pagou esse tratamento, tudo sem ele saber, para que ele não se sentisse menosprezado por uma mulher estar resolvendo as questões econômicas do lar. Isso já é, assim, por si só, uma coisa magnífica desse texto. E a senhora Linde fica um pouco chocada e ela fala: bom, mas eu estou precisando muito de um emprego. A Nora fala: não se preocupa, eu vou arrumar para você um cargo de secretária do meu marido, já que ele agora está promovido no banco, ele com certeza vai te dar um novo cargo. Eles recebem sempre a visita de um doutor, um amigo da família, o Dr. Hank, que está ali no escritório sempre do Torvald. E eles se encontram todos na sala. Nora fala: olha, essa minha amiga Cristina, que eu não vejo há tantos anos, ela está muito necessitada de trabalho. Aí ele fala: claro, pode, agora é o melhor momento propício para eu te dar uma vaga como secretária. No meu cargo, tudo ótimo, tudo bem resolvido. Aí no fim do primeiro ato, chega esse Krogstad,
o cara a quem a Nora ainda deve uma grana, e ele chega ameaçando a Nora, uma espécie de vilão, é uma coisa quase melodramática. O Ibsen se vale bastante dos melodramas que eram muito populares, mas ele dá uma espécie de subvertida, porque ao invés de só nos interessar essas questões de quiprocóis e de resoluções de casos dramáticos que eles estão presentes nessa obra, tem algo mais profundo, né, da construção social dessas personagens, que parece ser mais importante do que somente os desenlaces de dinheiro e de transações financeiras. E aí o Krogstad chega e ele ameaça a Nora dizendo: bom, eu agora estou perdendo o meu cargo nesse banco. Ele trabalhava, né, pro marido da Nora, e ele fala: se você não der um jeito, igual você deu para essa sua amiga aí ser admitida no cargo, se você não der um jeito para eu poder ser readmitido, eu vou denunciar a senhora, porque eu sei o que foi que você fez. Aí ela fica: não, olha, eu vou te pagar, eu tô te pagando, até o fim do ano novo eu te dou toda a grana. E ele fala: mas eu sei que na verdade o documento que você me deu assinado pelo seu pai como fiador da sua dívida comigo, eu sei que foi você que falsificou esse documento, porque o seu pai morreu na data tal e esse documento está assinado 3 dias depois da morte do seu pai. Como é que seu pai assinou depois de morto? E aí ela revela então que ela falsificou sim a assinatura desse pai, que ela não quis contar para o pai que ela estava precisando fazer essa transação, ela quis fazer essa transação por conta própria. O pai estava muito doente, o marido estava muito doente, ela não queria que o pai, já no seu leito de morte, ficasse sabendo da situação desesperadora que ela se encontrava. Ela ia levar o marido também não podia saber que ela estava pedindo dinheiro emprestado. Enfim, ela quis resolver a situação por conta própria. Ela até diz para a amiga, para a senhora Lind, que ela estava resolvendo essa questão e que trabalhar até 1000 horas da noite para poder pagar essa dívida de maneira secreta a fazia se sentir também quase que eufórica, porque ela estava trabalhando como se fosse um homem. Ela mesma diz isso. Então isso trazia alguma espécie de uma alegria também, de uma espécie de uma independência secreta, né? O Krogstad então fica ameaçando ela. Ele fala: eu vou revelar tudo ao seu marido. Ele escreve uma carta, deposita essa carta na caixa de correio da família, ali da casa, e a Nora fica desesperada. A gente passa o resto da peça inteira nesse desespero de será que o marido vai abrir ou não vai abrir essa carta. Ela conta tudo para a senhora Lind, e a senhora Lind fala: olha, esse homem, esse Krogstad, eu já tive um caso com ele no passado. Eu posso tentar conversar com ele e a gente pode tentar distrair o seu marido para que ele não abra essa carta. A gente vai dar um jeito. Nisso, a gente vê a relação também dela com os filhinhos, a quem ela trata também como se fossem bibelozinhos. Ela brinca com eles de pique-esconde, de não sei o que. Tem até um momento muito interessante que o Ibsen diz que ela começa a brincar com eles, muito fofinha, de repente ela sai debaixo de uma mesa e ela vem rastejando. As crianças ficam assustadas, o que já é uma imagem excelente também, da Nora brincando e se tornando quase que uma figura de dar um pouco medo nas crianças. E ela fica arrasada, pensando: bom, quando meu marido abrir essa carta, eu estarei perdida, a minha vida vai acabar. Ela fica completamente desesperada para poder tentar sair dessa situação, tentando ver como. Há então uma festa no segundo ato, uma festa natalina, que acontece no andar superior de onde eles moram. E ela se veste toda, ela bota uma roupinha que o marido adora que ela se fantasie. E como eu disse, o marido chama ela de minha cotovia, de minha fadinha, meu esquilinho. Ela compra também uns bombonzinhos, uns macarrons, uns bolinhos de amêndoa açucarados, porque ela vai na confeitaria. E o marido recrimina ela por tudo, porque fala que ela é não só que ela é uma besta de gastar sempre muito dinheiro, mas ela está sempre comendo coisas que não deve, e que ela vai engordar, ou vai estragar os dentes, comendo açúcar. E ela come isso escondida, uma espécie de droguinha, que ela adora ficar comendo.
Enquanto o marido não vê, ela se entope desses docinhos. E ela se veste à italiana, eles vão a esse baile natalino. E ela bota uma roupa para dançar a tarantela. E ela usa como subterfúgio essa dança para poder distrair o marido o máximo que ela puder, para que o marido não vá lá fora, como todo dia ele vai verificar as correspondências, os seus documentos de trabalho e tudo mais, para que ele não encontre a tal da carta. Tem uma cena maravilhosa também, que ela começa a dançar a tarantela, ensaiando para esse baile, e ela começa a dançar tão loucamente, tão fervorosamente, com tanto ímpeto, que ela vai se desgrenhando, se descabelando, o cabelo vai saindo, vai se desalinhando, e ela vai ficando tomada, né? É muito interessante também que seja uma dança italiana, mediterrânea, em contraponto a essa frieza da Noruega, né? Ela também se mostrando de outra forma, do mesmo jeito como ela também se mostra de outra forma quando ela fala com a senhora Lind, vai contando o que é que realmente ela faz por baixo dos panos. Quer dizer, também tem uma relação dessa peça que eu acho fabulosa com o próprio teatro, o fato de que tudo que a gente está assistindo é uma espécie de representação dentro da representação, em que essa vidinha burguesa, de esposinha bem comportada, de recatada bela do lar, é um teatro dentro do teatro, é uma mentira que ela encena todos os dias, e que quando ela se revela um pouco mais verdadeiramente, ela está desalinhada, ela é assustadora, ela tem arrobos, ela não é estúpida, ela é viva, que é maravilhoso. E a descrição só da rubrica que o Ibsen faz quando ela começa a dançar é maravilhosa. O marido fica falando para ela: calma, Nora, menos entusiasmo, Nora, por favor, o que você está fazendo? Fica com vergonha dela dançando desse jeito na frente dos amigos, das visitas, da amiga. E ela fala: mas é exatamente do que eu preciso. E ela dança, agitando uma panderola, um tamborim. O amigo Hank, médico, fica tocando no piano e ele fala: Nora executa uma dança cada vez mais arrebatada. Parece não ouvir as observações que o marido faz junto da estufa. Os seus cabelos se desprendem, se espalham pelos ombros. Ela não se dá por isso e continua a dançar. E aí ela fala: Cristina, isso é muito divertido, muito divertido. E o marido fica: minha querida Nora, você está dançando nisso como se estivesse empenhando a sua vida inteira. E ela fala: é isso mesmo. E aí o marido fala: pare agora de uma vez, pare, Hank. Para, isso é um delírio, para, eu já lhe disse. E aí o Hank para de tocar, e aí ele fica: eu não acredito que você está fazendo isso na frente de todos, você esqueceu tudo que eu te ensinei, a sua dança não está bem coreografada. Então assim, até na dança, até no momento de descontração da peça, o marido está sempre sendo o cara tolindo a pobre coitada, uma coisa assim. O marido é realmente um horror. Mas ele nem se dá conta. E então a gente tem uma tentativa também da senhora Lind de reconquistar o Krogstad, esse agiota, para que ele pegue de volta essa carta, ou para que ele impeça o Thorvald de ler a carta. Ela diz que ele não precisa ser readmitido nesse emprego, que ela trabalhará e que eles podem voltar a ficar juntos, que vai ser para ela uma alegria poder ter um homem, alguém por quem trabalhar, já que ela não tem marido nem filhos. Então também tem uma leitura da senhora Lind que é muito interessante. As pessoas geralmente se centram, óbvio, mais na Nora, mas a senhora Lind também tem um papel muito bom nessa peça, dúbio, e ela faz um negócio muito estranho. Ele fala: então tá bom, então eu vou tentar tirar essa carta, eu vou pedir desculpas pra Nora, eu vou dar pra trás. E aí ela fala: não, deixa essa carta lá. O marido da Nora precisa ler essa carta. Essa conversa já está mais do que na hora de acontecer. Eu fico na dúvida, porque eu acho que tem duas coisas aí que parece que a senhora Lind é meio invejosa e quer ver esse circo pegar fogo. Ao mesmo tempo, me parece um gesto também de proteção à amiga. Assim, eu quero que ela se livre desse homem. Eu quero logo que eles enfrentem essa questão aqui, que vá abaixo essas mentiras todas desse casalzinho.
para que ela se emancipe, enfim, você fica na dúvida, como tudo nessa peça, você fica na dúvida do caráter das personagens, mesmo os vilões não são necessariamente vilões, eles têm suas razões. O próprio Krogstad fala, uma hora a Nora fala para ele, você vai continuar me chantageando dessa forma? Você não tem pena dos meus 3 filhos? Aí ele vira para ela e fala, e você não tem pena dos meus? O seu marido não tem a menor pena de mim, me botando no olho da rua? Você fica com pena até do cara que está ameaçando ela. Você também fica com raiva da própria Nora em alguns momentos, porque ela parece meio ingênua, mas também parece muito só preocupada com ela mesma. Então nada é muito unívoco, né? E chegamos ao momento final, em que depois desse baile natalino, o marido finalmente vai pegar a carta, a tal da carta. A gente fica nessa ansiedade a peça inteira do vai pegar ou não vai pegar a carta. E ele lê a carta. E ele destrói a Nora. Ele fala as coisas mais horrorosas do mundo para ela, porque então toda aquela mentira, todo aquele teatro vem abaixo. E ele entende que na verdade a Nora mentia para ele, que ele na verdade não controlava financeiramente aquela casa de modo nenhum. E ele começa a chamar ela de pessoa abominável, terrível. Ele fica, que terrível despertar, eu não acredito. 8 anos, durante 8 anos você foi a minha maior alegria, o meu maior orgulho, e agora eu vejo que você é uma hipócrita. Eu moro com uma impostora. Pior, eu moro com uma criminosa. Que abismo de torpezas, que horror. Ele reconhece, né, que essa vida era uma vida postiça, e aí ele começa a acusar ela, ele fala, claro, você, com os princípios do seu pai, os princípios que você herdou do seu pai, princípios horríveis, como a ausência de religião, a ausência de moral, a absoluta ausência de um senso de dever. Ele vai descascando ela da pior maneira possível. E ele fala, você está destruindo a minha felicidade. Você está destruindo o meu futuro. Estou me vendo agora reduzido a nada. A condição do homem vendo seu ego macho ferido é absurdo. Rebaixado pela inconsequência de uma mulher. E isso é tão inacreditável, Nora, que eu ainda não consigo nem entender direito. Mas é preciso corrigir esse erro. Vamos, tire esse chale. Tire-o agora, primeiro. Bom, o principal é abafar o caso, de qualquer forma. E no que diz respeito à nossa vida íntima, ela tem que parecer como se nada tivesse mudado entre nós. É preciso manter as aparências. Mas isso só aos olhos do mundo. É claro, você continuará aqui nessa casa, obviamente, eu não preciso nem dizê-lo, mas eu não vou permitir que você eduque as crianças. Eu não me aventuro mais a confiar os meus filhos a você. Eu não acredito que eu tenho que falar assim a uma mulher que eu tanto amei e que eu ainda... Não, mas isso acabou. Isso acabou. De agora em diante não se trata mais de salvar a felicidade. Nós precisamos salvar o que restou dela. Esses destroços, essas aparências. E então, bem ali no final, o Krogstad manda uma carta e ele manda a tal da promissória com a assinatura falsa, dizendo que ele não vai mais entregar a Nora, que aconteceu uma coisa incrível na vida dele, a gente sabe que a senhora Linde fez aquela tal proposta, e que ele está dando para trás, que ele não vai mais acusá-la, entrega as provas do crime da Nora para o marido, e aí ele fala, meu Deus, a gente está salvo. Fiquei salvo, graças a Deus, estourei à toa, desculpa. Aí ele começa a pedir desculpas para ela. Ele disse que ele se arrependeu, ele já não pode mais nos prejudicar, graças a Deus, graças a Deus. Só que a Nora já entendeu tudo. Ela diz que ela esperava por um milagre que ia acontecer. Ela fica dizendo isso ao longo do segundo ato inteiro, dizendo que espera que um milagre aconteça. E a gente fica meio sem entender que milagre é esse. No final ela revela. Ela já entendeu que esse marido não faria nada por ela. Tudo o que ela fez por ele, ele nem ao menos reconhece como um gesto de tentativa de salvá-lo. De que ele estava doente e ele só foi salvo por conta dessa manobra dela. De que ela fez isso também porque ela amava o pai e não quis aborrecer o pai com a doença do marido. E aí de repente a Nora entende que ela não é absolutamente nada. Ela tem esse reconhecimento depois dessa crise, do marido acabar, destruir com ela completamente.
E ela decide dizer para ele que ela vai embora. O marido fala assim: eu entendo que você me amou como uma mulher deve amar o marido. Você pensa que o fato de você não saber agir por conta própria me faz querê-la menos? Claro que não. Confie em mim, meu amor, eu vou ser seu guia, eu vou ser o seu orientador, eu te orientarei. Eu deixaria de ser homem se essa sua falta de capacidade feminina não a tornasse duplamente sedutora aos meus olhos. Esqueça as palavras rudes que eu pronunciei agora há pouco, esqueça. Eu estava acreditando que tudo ia desmoronar sobre mim, mas eu a perdoei, Nora, eu a perdoei. Aí ela fala: obrigada pelo perdão. E ele fica: não, por que você está indo embora? Por que você está indo para o quarto? Aí ela fala: eu estou indo tirar minha fantasia. Mais uma vez, essa imagem teatral dentro do teatro, dela se despojando desse figurino que ela veste para poder fazer a esposinha encantadora para o marido. E ela bota a sua roupa normal do dia a dia e ela fala assim: senta-se aí, querido, que agora a gente vai demorar, que agora eu vou falar também para você tudo tá engasgado aqui esses anos todos. E ela fala: há 8 anos que somos casados. 8 anos. Essa é a primeira vez que nós dois sentamos frente a frente para falar a sério sobre um assunto sério. Em 8 anos de casado, a gente só fala sobre meu esquilinho isso, meu esquilinho aquilo, minha fadinha açucarada isso. E nunca falamos sobre um assunto sério. Eu tenho sido tratada muito injustamente, Torvald. Eu fui tratado injustamente pelo meu pai e agora por você. Antes, eu estava com papai e me expunha às ideias de papai. Eu as partilhava com papai. Se acaso eu pensava diferente de papai, eu não dizia, porque ele não gostaria nada disso. Ele me chamava de sua bonequinha, brincava comigo, como eu brinco com as minhas bonecas. Depois eu vim para sua casa. Ou seja, eu passei das mãos de papai para as suas mãos, Torvald. Você arranjou tudo ao seu gosto. Gosto que eu compartilhava ou fingia compartilhar. Eu já nem sei ao certo. Talvez ambas as coisas, talvez ora uma, ora outra. Olhando para trás agora, parece que eu vivi como as pessoas pobres, que mal conseguem ganhar o seu sustento. Eu ficava vivendo das migalhas, das gracinhas que eu fazia para você, Torvald. Mas era sempre o que convinha a você. Era sempre o que lhe convinha. Você e papai cometeram um crime enorme contra mim. E se eu de nada sirvo hoje, a culpa é de vocês. Eu nunca fui feliz. Nunca. Eu era alegre. Alegre. Nada mais. A nossa casa nunca passou de um quarto de brinquedos. Eu sempre sendo a sua bonequinha esposa. Do mesmo jeito que eu fui a bonequinha filha. Assim como os nossos filhos também, por sua vez, têm sido as minhas bonecas. Primeiro, preciso cumprir uma outra função muito importante. Eu preciso educar a mim mesma. Você não é o homem dado a essa tarefa. Isso é algo que eu preciso empreender sozinha. Aí ele fica louco que ela vai embora. Ele fica: você está delirando, você está delirando. Você vai abandonar o seu lar, o seu marido, os seus filhos. O que é que as pessoas vão pensar a nosso respeito? Você está completamente louca. Aí ela fala: meu filho, eu não posso pensar nisso. Não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Eu só sei que para mim isso agora é indispensável. Aí ele fica putaço, ele fica: isso é revoltante. Você vai negar os seus deveres sagrados. Aí ela fala: que deveres sagrados? Que deveres sagrados? Sagrados no seu parecer. Aí ele fica: eu preciso ainda dizer isso? Você tem deveres. Você tem deveres para com seu marido, para com seus filhos. Aí ela fica: não, eu tenho outros deveres, ainda mais sagrados do que esse, ou tão sagrados quanto esse. Aí ele fica: claro que não tem. Que deveres são esses? Ela: os meus deveres para comigo mesma. E ele: antes de mais nada, você é esposa e mãe. Aí ela: não, eu já não creio mais nisso. Eu creio que antes de mais nada eu sou um ser humano, tanto quanto você. Ou pelo menos eu devia tentar ser um ser humano. Olha, eu sei que a maioria vai te dar razão, Torvald. Todos vão estar do seu lado. Eu sei que essas também são as ideias impressas em todos os livros. Porém, eu já não posso pensar mais pelo que diz a maioria e nem pelo que está impresso em todos os livros. Eu preciso refletir sobre as coisas por mim mesma. E aí sim tentar compreendê-las.
Aí ela fala do milagre que ela estava esperando que fosse acontecer e não aconteceu. Ela diz que ela esperava que ele fosse se sacrificar por ela, que a partir do momento em que ele lesse a carta e visse o que ela fez, o crime que ela cometeu, falsificando a assinatura, que ele fosse falar, não, eu vou te defender, eu vou assumir essa culpa. Não importa isso que você fez, não importa que você errou. Eu vou defendê-la. Eu vou me sacrificar para defendê-la. Ela achou, por algum momento, que esse milagre fosse acontecer e ela viu que ele não aconteceu. Ele fala assim, mas Nora, por você eu trabalharia alegremente, dia e noite, eu suportaria tudo, provações, mas não existe, Nora, ninguém que se sacrifique pela outra pessoa assim, de forma completa, pela honra da pessoa que ela ama. Isso não existe. Ela fala, não existe? Ué, que engraçado. Porque milhares de mulheres fazem isso a vida inteira para os seus maridos. Eu tenho vontade de me partir em 1000 pedaços, eu vou pegar as minhas coisas, a minha malinha, e eu vou para casa da minha amiga, ver o que eu vou fazer da minha vida. Talvez eu vá morar na casa que era do meu pai, eu vou me embora. E a peça termina com a famosa batida de porta na rua da Nora indo embora. A gente não sabe o que acontece depois disso, se eles se divorciaram realmente, se eles vão se reencontrar depois, isso não importa. A peça termina com um estrondoso bater de portão que chocou a Europa, todo mundo que assistia essa peça, foi um escândalo, obviamente. Ainda é um escândalo até hoje, uma pessoa que abandona a mulher, que abandona os filhos, porque o marido abandonar os filhos, normal. Mas uma mãe, pelo amor de Deus, ela é louca, ela é a pior mulher do mundo, está abandonando o seu dever, o papel pelo qual ela foi designada divinamente por Deus, etc. Enfim. Além disso, essa tragédia, né, é engraçado porque também não tem como não pensar na Medeia, ela aponta diretamente para a tragédia da Medeia, que se vinga do marido matando os próprios filhos. Aqui parece ser uma versão burguesa desse gesto, né, da Medeia. Mas aqui, nesse livro Teoria do Drama Moderno, que é um livro fabuloso do Peter Zonde sobre teoria do teatro, ele vai dizer que o que distancia e em geral, separa o mundo burguês da ruína trágica é que a tragicidade desse mundo burguês, ela não se encontra no abrigo da morte, como na tragédia grega antiga, mas dentro da própria vida. A tragédia é uma tragédia em vida. E ele fala que é uma tragédia que se resvala para dentro de nós. Os personagens de Ibsen, o Peter Zonde vai dizer, eles não podem viver senão sepultados em si mesmo, sepultos em si próprios, alimentando-se de uma mentira da vida. Nesse outro livro aqui do John Gassner, que é o Mestres do Teatro, o volume 2, ele tem um capítulo inicial, um ensaio longo também sobre o Ibsen, sobre a vida do Ibsen, chamado Ibsen, o Viking da Dramaturgia. E ele vai dizer que na peça anterior do Ibsen, antes de Casa de Bonecas, a peça chamada Pilares da Sociedade, Ibsen já tinha criado uma de suas grandes figuras de mulher moderna, assim como a Eda Gabler, assim como a Nora, que era a figura de Lona Hessel, que também dispensa a proteção de um macho para raciocinar por si própria. Na verdade, Ibsen sentia-se cada vez mais convicto de que a civilização não poderia ser livre enquanto metade do gênero humano ainda permanecia submetida a uma servidão legal. Ademais, parecia-lhe que a civilização só podia ser salva pelas mulheres. As mulheres, acreditava Ibsen, é que deviam se tornar os pilares da sociedade. Quando o Ibsen olha para o verdadeiro palco dos acontecimentos, Ibsen vê a servidão das mulheres. Segundo Ibsen, Nora era um malogro como personalidade por uma simples razão. Nunca lhe haviam dado a oportunidade de desenvolver uma personalidade. Fora inicialmente superprotegida pelo pai, mais tarde superprotegida pelo marido. E nenhum desses dois homens lhe ofereceu qualquer oportunidade para adquirir uma educação mais ampla, ou mesmo para dominar as realidades elementares do mundo social. E quando ela tenta fazer isso, mesmo que secretamente, é um escândalo. Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz que talvez até seja por isso que o crime da Nora seja falsificar o nome do pai, e que nem pareça isso para ela também tão grave assim, porque esse crime, ela usar
a assinatura do pai como disfarce é o que ela já vivia mesmo, já que ela não tinha uma personalidade, ela era moldada somente pelos homens, pelo que os homens queriam que ela fosse. Então ela fingir que é o pai na assinatura, para ela nem parece uma coisa tão horrorosa assim, nem parece um crime tão indefensável, né? E ela só poderia então se livrar dessa sombra do pai e do marido, abandonando de vez essa dependência, né? Saindo, desfazendo essa casinha de bonecas onde ela vivia, onde queriam sempre que ela fosse bela, alegre, submissa, desprovida de qualquer pensamento. Foi em 1869 que o John Stuart Mill publicou A Sujeição das Mulheres, que tinha sido traduzido há pouco tempo na Dinamarca, e as mulheres escandinavas então estavam lendo sobre a luta de uma sociedade mais igualitária, começavam a escrever panfletos pronunciados em conferências ali na Noruega, na Suécia, na Dinamarca. E então o Ibsen, obviamente, que era um escritor que sempre reagia tão ardorosamente, né, às correntes da sua época, não ia deixar de discutir essas questões nos seus espetáculos. Ele conversa com várias feministas, inclusive, vai dizer o John Gass, né? Ele conversa com Camila Collet, uma brilhante feminista, que foram parcialmente responsáveis pela construção também de Casa de Bonecas. Não se pode negar que Casa de Bonecas foi motivo de escândalo, pois nela se ouvia a voz de Henrik Ibsen conclamando as mulheres que saíssem de suas tocas e também participassem do mundo. O Ibsen disse: "Nenhum homem jamais está livre da responsabilidade pela sociedade a qual pertence, ou isento da sua parcela de culpa nessa sociedade." O Bernard Shaw, que inicialmente admirara o seu mestre norueguês pela assiduidade com que esse apresentava os problemas em formas teatrais, também reconhecia a superioridade dele, dizendo que ele também não era um mero escrevinhador das peças de tese. E dizia que Ibsen foi, até o fim, fascinante e transbordante, de uma estranha e tocante beleza, um apóstolo de Nietzsche, de Kierkegaard. Ibsen prestava uma homenagem à fluidez da criação dramática. Ibsen não fornecia respostas aos problemas sociais, muito ao contrário, apresentava e formulava apenas perguntas. A sua quintessência é que, para que na vida e também para o teatro, e teatro e vida se misturam, não há fórmula. Esse é o maravilhoso Henrik Ibsen. Leiam as peças de Ibsen, elas são todas fantásticas. Um autor do time realmente dos mais fabulosos criadores da dramaturgia. É isso. Quem gostou do vídeo, curte aqui, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente se vê logo mais. Um beijo e até já!